Jesus está morto. Essa é a realidade da nossa Sexta-feira da Paixão. Ele morreu. A gente está falando isso no tempo futuro, então são coisas que já aconteceram, só que a nossa percepção de tempo ela é cronológica, ela é do tempo Cronos. E no tempo de Deus tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, há 2000 e poucos anos atrás, Maria está vivendo uma dor que eu não consigo nem imaginar, tão forte que deve ser. João está inconsolável, tentando consolar Maria, talvez. E o silêncio pairou sobre a terra. Jesus morreu. O rei morreu. O cara que veio para salvar o seu povo, o cara das 1001 profecias, está morto. Será que valeu? Eu já me fiz essa pergunta há muitos anos. Olhando para o mundo que a gente vive, será que valeu? Depois do meu processo de conversão, eu comecei a entender que, de fato, valeu. Mas a coisa é um pouco mais profunda do que isso. Não se esqueça desse fato. Neste exato momento, sexta-feira, acho que agora são as 8 da noite, Jesus está morto. E não tem nada que a gente possa fazer. Existe toda a narrativa que ele morreu por nós, e eu acredito nessa narrativa, mas antes dela, acima dela, eu acredito que ele morreu por ele, por obediência ao seu pai. Foi uma decisão dele. Não foi porque ele desceu aqui e achou a galera legal, que a galera não era legal. Nem os discípulos dele eram legais. O cara morreu e eles não entenderam nada. Ficaram, uai, mas morreu? Mas não era o Todo-Poderoso? Como é que morre? Então não era pelas pessoas somente. Era para obedecer o Pai, para que fosse cumprida a sua vontade. Ainda que o lado humano dele inteiro não quisesse viver aquilo. E é muito triste ler e ver nas séries e filmes que representam esse momento o lado humano dele morrendo de medo, apavorado, sabendo tudo que ele ia viver. Perguntando para Deus se não tinha uma outra saída, uma outra forma. Vai que, assim como ele fez com Abraão, que sacrificou o seu próprio filho em amor ao Pai, ele nos 45 do segundo enviou um anjo e falou, não, calma aí, tá tudo certo, tamo junto. Vai que, a gente não sabe, a gente só sabe se a gente falar, se a gente jogar a moeda e ver o que dá. E o silêncio. Como que o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, recebeu o silêncio do próprio Pai? Que tipo de pai é esse que ignora o filho? Essas são perguntas que muitos ateus já devem ter feito, que algumas pessoas fazem para provocar nós cristãos. E eu respondo com muita certeza que é um tipo de pai que sabe o que está fazendo. Eu sei que hoje em dia muitos pais ignoram seus filhos e eles não sabem o que estão fazendo. Eles não souberam nem ser filhos, eles não tiveram referência. Mas esse pai, ele naquele momento, ele entregou o silêncio para o seu filho. E ele entendeu, Jesus entendeu que ali já não era mais sobre ele. Ele já tinha feito tudo o que ele tinha que fazer. Ali ele só tinha que fluir e deixar as coisas acontecerem.
Eu já me perguntei várias vezes, cara, o que ele pensou? O que ele sentiu? Por que ele falou aquela frase? Como é que é? Porque, pai, por que me abandonastes? Alguma coisa assim. Eu vou colocar na tela aí, na edição. Por que ele falou aquilo, cara? Talvez seria algo que a gente falaria se ele não tivesse feito isso. Se ele não tivesse aberto esse canal direto ao Pai. São tantas perguntas. E nesse dia, em todos os outros anos, é um dia muito intenso para mim. É um dia, acho que do dia do ano, ele é um dos dias mais introspectivos que eu tenho. Porque, cara, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Jesus está voltando com teu exército. Em nome de Jesus estaremos lá com ele. Ele está morrendo. 9 horas da manhã ele já está sendo crucificado. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Eu estou entregando a minha vida para ele numa noite aleatória dentro do meu quarto em 2020. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E ficam essas perguntas, esses porquês. Eu não sei se você já se fez essa pergunta. Esse vídeo é completamente sem roteiro, você já deve ter pensado, já deve ter visto, já deve ter percebido isso, né? Por que essas coisas acontecem? Por que aconteceu desse jeito? Por que em 2000 anos o povo de Deus não entendeu absolutamente nada? Porque mesmo com Jesus ali, eles não entenderam. Mesmo com ele ressuscitado, eles não entenderam. Por que, cara? Em alguns momentos eu fiquei questionando os judeus, sabe? Da minha vida. Pô, mas esse povo também não colabora, né, cara? Mas é o povo de Deus. É o povo escolhido de Deus. Eu sou um gentil. E se Jesus tivesse vindo nos gentios, seria a mesma coisa. Porque o ser humano é assim, o ser humano é escroto. O ser humano, ele quer ser Deus. Essa é uma das maiores maldições que a gente carrega. O ser humano quer ser Deus, ele quer ter o conhecimento de Deus, ele quer ter o poder de Deus, ele quer ser Deus da sua própria vida. Ser Deus da sua própria vida é um dos maiores burrices que a gente comete. Eu já cometi tantas vezes, talvez ainda cometo. Deus, ele só quer que você dê a oportunidade para ele fazer o que ele tem que fazer. Imagina, o cara criou cada linha de código do teu DNA. Ele escreveu o seu começo, ele escreveu o seu fim. E se você acredita em múltiplas realidades paralelas acontecendo, beleza. Mas descreveu uma só dele, tá? Você tem livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser. Então você pode seguir para qualquer realidade. Mas tem uma que ele fez para você. Ele falou, é esse o caminho aqui. Quem sabe sou eu, não é você. E a gente só precisa falar, beleza, já que o senhor fez tudo aí, né? Vamos seguir, vamos ver o que vai dar. Não vai ser um mar de rosa, todo mundo já sabe. Mas vamos ver o que vai dar. A minha maior curiosidade no meu processo de conversão foi: se eu ficar nesse tal desse caminho que Deus escolheu para mim, que eu não faço nem ideia do que seja, o que vai acontecer? Porque todos os outros eu testei. Todo o restante eu testei. No final, spoiler, não dá bom. O de Deus é melhor, tá? O de Deus vai dar bom. E em longo prazo você vê a realidade ali. Se você pegar um recorte da tua vida, em longo prazo você vê que tá dando bom demais. Ainda que você passe por lutas. Beleza. O que eu tava falando mesmo? Tá, Deus escolheu esse teu caminho para tu viver. Ele desenhou a linha do teu DNA, todas. Ele falou, essa aqui é a tua vida. Segue essa linha aqui. Me agrada que você siga essa linha. Ele sabe de todas as coisas.
Então ele permitiu o filho dele morrer no nosso lugar, tudo era sobre ele e tudo mais. Beleza. Onde é que a gente entra nessa história? Para que a gente serve? Quem a gente serve? A partir do momento que você deixa de ser Deus da sua própria vida. E agora? Deus vai ser o Deus da minha vida, ok. O que vai acontecer? Essa é uma curiosidade muito grande que eu tenho na minha vida. Não sei se você também tem. Para responder essa pergunta, qual é o nosso papel? Na minha opinião, Jesus já poderia ter voltado. Falta, sei lá, meia dúzia de profecia aí para se cumprir. Beleza. Por que ele ainda não voltou? Uma vez eu escutei uma frase que me pegou muito, que fala da seguinte forma: Jesus ainda não voltou porque ele quer salvar o máximo de pessoas que ele conseguir, até os 45 do segundo. Hoje eu estava lendo Apocalipse e até os 45 do segundo tempo vai dar para se arrepender, vai dar para aceitar Jesus e entrar no jogo. Entrar no time que vai ganhar o jogo. E essa explicação, ela fez muito sentido para mim. Jesus ainda não voltou porque ele quer salvar o máximo de pessoas possível. Ele quer o máximo de pessoas no time dele. Se ele pudesse colocar todo mundo, eu acho que ele colocaria. Então ainda dá tempo. A gente não sabe quando, a gente não sabe muito bem como, mas uma hora ele vai vir. Quando ele chegar, cara, acabou os 45 do segundo, já era. Eu não falo isso pra você ter medo, tá? Eu falo isso pra você acreditar que ainda dá. Que Deus não desistiu de você. Eu já achei que ele tinha desistido de mim em alguns momentos. Que eu era cheio de si. Então teve um momento da minha vida que eu acho que ele... Que eu acho, né? Mas provavelmente não. Que ele virou pra mim e falou: meu irmão, tu quer se estabacar mesmo? Então taque a cara na parede aí, se vira. Mas eu acho que na verdade ele tava desesperado, gritando: não vai por aí, vai por aqui. Confia em mim. Vou te apresentar esse amigo meu, essa amiga minha. Vai por aqui. Mas não dava. Não dava. Afinal, Jesus morreu. Eu sou o dono da minha vida. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu lembro que muitos anos eu já vivi com essa ideia que Jesus morreu e eu esquecia do fato que ele ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, ele não morreu de novo. Ele foi para a glória. Então ele foi para o céu, mas sem morrer, porque ele já morreu e ressuscitou. Então, para quem jogou muita RPG online, que nem eu, ele rebornou, né? Ele rebornou e tá lá. E é curioso isso, né? Às vezes a gente tem entendimentos incompletos que precisam de uma reflexão nova para entender que, peraí, o cara morreu, domingo ele vai ressuscitar, domingo ele já vai ter feito todo o rolê que ele tinha que fazer no mundo espiritual, e aí ele vai chegar na skin lendária. Ele vai chegar, meu irmão, no level 100. Todos os equipamentos. Bruto. Vai chegar, talvez, no mais próximo da forma celestial dele. E aí ele vai quebrar tudo que a gente entende sobre religião, sobre fé, sobre tudo. O cara que todo mundo esperou para salvar o povo como se fosse um rei Davi 2.0, ele veio salvar a alma das pessoas. Em vida. Não só na morte, mas em vida. Esse era o objetivo dele. A gente entendeu tudo errado. A gente
viajou na maionese demais, cara. O objetivo dele era muito simples. Era te dar a vida eterna. E você já é possível de acessar a vida eterna na vida terrena. Você já pode ter um spoiler muito gostoso do que é a vida eterna. Caminhando com ele. Fazendo com que a sua carne, teu corpo, não seja mais o rei da sua vida. E sim aquele que morreu por nós. É uma guerra constante. Eu imagino que padres, pastores devem viver isso de uma forma 10 vezes mais difícil que nós, meros mortais, porque são líderes religiosos, são pessoas que são referências, são pessoas que precisam ter uma reputação a zelar, precisam ter uma postura. E eles são humanos, falhos, assim como nós. Só que um erro nosso, como um afegão médio brasileiro, ele desvia a gente aqui. E aí, geralmente, é só a nossa vida, né? Agora, um erro de um líder religioso, de um padre, de um pastor, se ele virar 2 graus para a direita aqui, vai uma congregação inteira para o caminho errado. Olha que responsabilidade, cara. A de Jesus, então, nem se fala. E ainda assim ele foi perfeito. Todas as vezes que ele poderia agir como um rei Davi 2.0, ele fez o contrário. Ele perdoou, ele orou, ele abençoou quem amaldiçoava ele. Ele lutou contra ideais incorretos. Ele não machucou ninguém, cara. Ele também não agradou ninguém, né? Muita gente tem essa viagem de achar que Jesus agradou alguém na época que ele estava aqui, mas ele não agradou ninguém, cara. Nem sequer a própria mãe. Cara, tudo bem que a mãe dele sabia que ele tinha uma missão, que ele ia ter que fazer isso e aquilo, beleza. Mas você, mulher, sendo mãe, tu ia querer permitir o teu filho morrer do jeito que Jesus morreu? Mas nunca. Imagina o que essa mãe passou. Deve ter sido algo que, assim, sei lá, acho que estavam rasgando o coração dela e jogando no lixo. Deve ter sido horrível. Então ele não agradou nem a mãe. E os 12 discípulos não entendiam nada que ele falava, pô. Foram entender anos depois. Teve 2 traidores ali no meio do rolê. Um que foi condenado e outro que foi perdoado. E curiosamente o que foi perdoado se tornou uma das pessoas mais responsáveis pelo cristianismo no mundo, que foi Pedro. Que loucura, cara. Eu tô gravando esse vídeo para refletir. Eu não quero aqui fazer uma pregação, eu não quero aqui te dar nada pronto, eu só quero fazer perguntas. Porque uma vez eu recebi uma palavra de um padre e ele falou para mim que pelo fato de eu ser um cara muito questionador, de não aceitar as coisas como elas são, de eu ir atrás e questionar e perguntar e bater de frente, querer entender mesmo, Deus se alegra muito. Porque quanto mais eu questiono, mais eu tenho oportunidade de ver a minha fé aumentando. Quanto mais eu questiono Deus, mais Ele me mostra. E, consequentemente, a fé aumenta, porque questionar não é pecado, questionar não é um ato de rebeldia. É um ato humano. A nossa inteligência ela é completamente limitada. Não adianta a gente querer entender tudo, saber de tudo. A gente tem que perguntar, a gente tem que questionar. Por que isso é assim? Porque Deus responde. Às vezes ele não vai responder na hora. Porque ele responde na hora que ele quer, pô. Ele é o dono do tempo. O tempo não é teu. E qual é a forma de ter respostas mais rápidas de Deus? Viver o tempo de Deus. O que é viver o tempo de Deus? É viver o tempo kairos. O que é o tempo kairos? Não é essa noção de tempo como a gente tem. 12 meses, 24 horas. Não é nada disso. É você viver o momento presente. É você estar presente. Vamos fazer um exercício agora? Você está presente nesse momento? O que você está fazendo agora?
Como que você está sentado? Você está deitado? Você está segurando o celular? Você está vendo na televisão? Você está vendo no tablet? Que luz que está na sua cara? Como que está a temperatura ao redor do seu corpo? Você está encostado em alguma coisa? O que você está pensando? Que roupa que você está usando? São esses exercícios de estar presente, entender o que você está fazendo, o que você está pensando, o que você está sentindo, por que você está fazendo o que você está fazendo agora, no que isso vai dar. Você está sentindo o Espírito Santo com você agora? Você está sentindo o Espírito Santo no seu ambiente? Você convidou o Espírito Santo para ficar agora com você? Para te ajudar a pensar coisas que alegram o teu coração, o coração dele? Para falar coisas que alegram o coração dele? Isso é viver o tempo de Deus. E quando a gente vive o tempo de Deus, de forma genuína, a gente perde a noção do tempo cronos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. E a gente entra nesse fluxo temporal e às vezes a gente só se dá conta, cara, anos depois, meses depois. Tudo é mais rápido. Eu tenho um líder na igreja e ele costuma me dizer que somos nós que atrasamos as bênçãos de Deus na nossa vida. Olha que curioso isso, cara. Somos nós que atrasamos as bênçãos de Deus na nossa vida. Então, quanto mais você retém, quanto mais você prende, quanto mais você é resistente, quanto mais você quer fazer do seu jeito, maior vai ser a espera. Caraca, meu irmão. Que porrada, velho. Nossa, isso até hoje me pega. Isso até hoje me pega. Buscai as coisas de Deus e do seu reino, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É mais ou menos assim, né? Esse é o versículo que eu mais escuto desde do dia que eu cogitei ser um cristão mais. Cogitei deixar a religião de lado e focar no essencial. É o versículo que eu mais escuto. Voltando ao nosso assunto original. Jesus está morto. Estamos no silêncio. Para muitos esse é um feriado para encher a cara, para comer carne de forma de rebeldia, para comer peixe e sentir que é um ser humano iluminado e não é pecador, porque hoje é o dia de comer peixe. Então, hoje por hoje, você não é um pecador. Mas meia-noite você vai meter o louco. Eu sei que tu vai, pô. Eu sei. Sei como é que funciona isso aí. Eu vivo esse final de semana assim, com esse silêncio. E domingo é um dia muito louco, cara. Domingo é uma sensação maluca. Parece que eu tô lá naquele tempo, né? O jeito que eu tô falando. Que pra mim a noção do tempo é essa. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então esse é um período de luto. São dias de luto, são dias de... O que eu tô fazendo da minha vida? Pra onde eu tô indo? Como que eu cheguei até aqui? O que eu tô fazendo que poderia ser melhor? Será que eu tô vivendo tudo o que eu queria viver? Será que dá pra eu viver mais? O que eu preciso corrigir? Será que eu tô honrando a chance que Jesus conseguiu pra mim? São perguntas e perguntas e perguntas. E eu encerro esse vídeo desejando que você faça mais perguntas para Deus. E permita que Ele responda. Peça para Ele te responder de uma forma que você consiga entender. Peça para Ele ser claro. Tem que ser específico, pô. Deus não tem a obrigação de adivinhar o que você quer. Ele já sabe o que você quer, mas tu tem que falar, pô. Não é assim. Não é fácil desse jeito. Ai, pensei, quero isso no meu pensamento. Deus vai pensar também. Legal. Se Ele te deu o poder mais incrível que Ele tem, que é o poder da criação, através das palavras, através da fala. Ele criou tudo através da fala. Ele não pensou, Ele falou. Você tem que usar, pô. Então pergunta. Tem algo que te incomoda na sua vida? Ah, mas eu não vou perguntar isso para Deus, que... Nossa, será que Ele vai ficar pé da vida comigo?
Meu amigo, se você não perguntar para Deus, tu vai perguntar pro diabo. Então é melhor que você pergunte para Deus, porque o diabo vai dar a resposta que você quer. Deus vai te dar a resposta, você tem que ouvir. É simples. Ah, mas se eu... Não, mas eu não perguntei pro diabo, eu perguntei pra tal pessoa. Irmão, tu não sabe o que vai estar na cabeça daquela pessoa, velho. Tu vai correr o risco. Pode ser que Deus vai responder através daquela pessoa? Pode, mas não corra o risco. Pergunte direto pra fonte. Se você vai num restaurante. Isso aqui bate de frente com muita religião, tá? Que usa Deus aí no centro. Se você vai num restaurante, você tem um problema com a tua comida, tu vai pedir pro manobrista resolver o problema da tua comida? Para quem você vai perguntar? Para quem que você vai chamar para resolver o BO? Você vai chamar o manobrista? Você vai chamar a pessoa, o recepcionista? Você vai chamar a pessoa do caixa? Você vai chamar o garçom? Você vai chamar o gerente ou você vai chamar o dono do restaurante? Eu vou chamar o dono. Porque se o dono é o dono da coisa toda, para que eu vou resolver com o manobrista? E isso é o que muitas religiões fazem. Isso é o que muitas pessoas fazem. Colocam dezenas de pessoas antes de Jesus, aí o cara que morreu para ter livre acesso, para tu não ter que fazer um monte de rolê do Antigo Testamento para conseguir falar com o Todo-Poderoso, tem que ter profeta, tem que ter isso, tem uma burocracia. Aí o cara veio e morreu para liberar o acesso. Agora você pega ali, não precisa nem de senha de Wi-Fi, você fala direto. Tô. Aí você vai colocando várias pessoas, vivas ou mortas, no meio. Ah, intercede por mim aí, isso e aquilo. Meu irmão, o cara morreu para interceder por você. Pergunte. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que eu estou fazendo da vida? Para onde eu tenho que ir? Com quem que eu tenho que falar? Que negócio eu tenho que fazer? O meu trabalho te agrada ou não agrada? Com que o Senhor quer que eu trabalhe? Com quem que o Senhor quer que eu me relacione? Qual lugar que o Senhor quer que eu vá? Pergunte. Viver fazendo essas perguntas me levou a muitas respostas. Eu não cheguei em todas e eu nem chegarei. Talvez lá na glória. Mas eu avancei. Eu acredito que você vai avançar também, se você fizer mais perguntas sinceras. De joelho, no teu quarto, porta fechada, só você e Deus. No máximo um louvor no fundo ali para dar um clima. Só. E eu encerro esse vídeo te dizendo que não viva acreditando que Jesus morreu. Vá além. Jesus morreu, ressuscitou, deu de presente o seu Espírito Santo para a gente. Temos livre acesso a Ele, nosso conselheiro, nosso melhor amigo. Cada um tem os seus anjos. A gente tem a faca e o queijo na mão. Basta a gente perguntar. E eu acredito que agora já, em 2026, ressuscitado, Jesus vai ficar muito feliz se você se tornar amigo dele.